Ela já te julgou, antes mesmo de você abrir a boca. E o pior, você nem percebeu. Enquanto você pensa em palavras, ela sente a sua energia e decide, em segundos, se você é digno de atenção ou apenas mais um na multidão. A boa notícia? Existe uma forma de dominar esse primeiro instante com precisão cirúrgica. E quando você acerta, ela se conecta. E quando ela se conecta, ela vem atrás. Neste vídeo, eu vou te mostrar a primeira coisa que uma mulher olha em um homem e como usá-la a seu favor com um método que transforma percepção em atração. Presta atenção e assiste até o final. Antes mesmo de você dizer uma palavra, ela já começou a te analisar. O jogo começa no instante em que seus olhos encontram os dela. E a primeira impressão não é sobre beleza nem status. É sobre linguagem corporal. E aqui está o que quase ninguém entende. O corpo fala e fala alto. A psicologia da comunicação, nas pesquisas de Albert Mehrabian, revelou que mais de 50% da comunicação interpessoal está na linguagem não verbal. Isso significa que a forma como você entra num ambiente, o modo como você ocupa o espaço, os gestos que faz, a firmeza do olhar, tudo isso já está dizendo para ela quem você é, ou quem você parece ser. Mulheres não analisam racionalmente, elas sentem. E esse sentir vem da leitura inconsciente do seu comportamento físico. Ombros caídos, passos apressados, mãos inquietas, olhar que foge. Tudo isso grita insegurança. E insegurança é o oposto de desejo. O homem que domina a própria linguagem corporal transmite uma energia que poucos conseguem ignorar. Ele não precisa dizer, eu sou confiável, eu sou dominante, eu sou diferente. O corpo dele já fala isso por ele. E quando o corpo fala certo, a mulher escuta, porque essa comunicação entra direto no sistema límbico, a parte emocional do cérebro dela. E o cérebro emocional decide antes da lógica chegar. E aqui vai o segredo que separa os homens comuns dos que são lembrados. Presença. Não é sobre ser bonito, é sobre ser percebido. É sobre estar ali como alguém que não precisa se provar. Como alguém que comanda o próprio espaço com calma, que não se apressa, que não demonstra ansiedade. Esse homem é lido em segundos como alguém que já venceu alguma guerra interna. E esse tipo de homem ativa um tipo de curiosidade que nenhuma aparência consegue gerar sozinha. Só que atenção, tudo isso é apenas o primeiro gatilho. Ele desperta o olhar, mas ainda não conecta. O corpo chama, mas é a energia vocal que fixa. Por isso, no próximo ponto, vamos mergulhar no segundo fator decisivo que uma mulher observa, talvez sem perceber, mas sempre com impacto direto, o seu tom de voz. Porque o homem que domina o próprio ritmo, domina a mente dela. Vamos nessa. Mas antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres. Então, atenção, o livro digital. A psicologia da sedução vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. Clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder. Se o corpo é a primeira impressão, a voz é o que carrega o comando. E nesse ponto entra uma das armas mais ignoradas, mas mais letais, que um homem pode usar: o tom da sua voz. Jordan Peterson, psicólogo clínico e professor de psicologia, explicou com clareza que a linguagem não é apenas o que se diz, é como se diz. E mais importante, a entonação carrega hierarquia emocional. Quando um homem fala de forma hesitante, aguda, apressada, ele está, sem perceber, comunicando submissão. Mulheres captam isso num nível inconsciente. Elas sentem quem comanda o ambiente e quem apenas reage a ele. Um tom de voz firme, pausado, com graves levemente marcados, sem pressa e sem ansiedade, transmite exatamente o oposto: segurança, liderança emocional, direção.
E o desejo feminino, como Peterson reforça em seus estudos sobre atração, é fortemente moldado pela percepção de competência e domínio. A mulher deseja o homem que parece saber para onde está indo, e a voz é o primeiro sinal disso. O impacto vocal não está só nas palavras, mas nas pausas entre elas, no ritmo que você impõe, no silêncio que você sustenta depois de uma frase importante. Quando o homem fala sem precisar se justificar, quando sua voz não treme ao dizer não, quando ele mantém o controle do tom mesmo em situações intensas, ele se torna imã. Porque ele não está tentando convencer ninguém. Ele está apenas afirmando o próprio valor. E esse tipo de afirmação silenciosa é irresistível. Mas aqui vai o detalhe que separa o comum do extraordinário. A sua voz não deve apenas comunicar firmeza. Ela deve criar tensão. Atração não é paz, é jogo, é fricção emocional. Quando você alterna ritmo, quando você pausa onde ela esperava continuidade, quando você fala algo forte e depois se cala, você não está apenas falando. Você está conduzindo o emocional dela sem que ela perceba. E é exatamente isso que ela busca. Um homem que não pede atenção, mas que guia a experiência. Agora que sua presença vocal já está moldando o espaço e controlando o clima, é hora de dar um passo ainda mais profundo. Você vai descobrir o que realmente faz uma mulher se conectar emocionalmente, mesmo quando ela tenta resistir. E esse próximo elemento é invisível. Mas uma vez ativado, é quase impossível de ignorar. Vamos seguir. Se o corpo atrai e a voz comanda, o próximo elemento é o que aprisiona emocionalmente, o olhar. Mas não qualquer olhar. Estamos falando do olhar que escaneia, que sustenta, que desnuda sem pedir permissão. E aqui, irmão, entra o conceito que Lacan trouxe com força. O desejo está no olhar do outro. Ele afirmava que não é apenas o objeto do desejo que importa, mas saber que se é desejado. Quando uma mulher percebe que está sendo vista com intenção, não como um objeto sexual vazio, mas como algo a ser dominado emocionalmente, ela reage, ela responde. Porque o olhar masculino, quando é firme e penetrante, comunica mais do que palavras jamais conseguirão. O erro dos fracos é desviar o olhar, olhar demais ou transmitir carência. O olhar certo é o que mistura presença e julgamento. Você observa como se analisasse, e não como se buscasse aprovação. Esse olhar não implora, ele impõe, e por isso ativa. É aqui que você entra no território do jogo psicológico, porque quando ela sente que está sendo observada com calma, sem ansiedade, sem descontrole, mas com intensidade, algo dentro dela começa a se desconstruir. A segurança que ela tem no próprio valor começa a balançar, porque você não está se emocionando, está avaliando. E ser avaliada por um homem que carrega autoridade emocional é uma das experiências mais desarmadoras para qualquer mulher. Esse tipo de olhar sustentado no silêncio é o que cria tensão. Você não precisa falar, você a obriga a reagir. Ela se arruma mais, muda o tom, ajusta o cabelo, não por vaidade, mas porque se sente sob julgamento. E julgamento para a mente feminina é paradoxalmente excitante, porque onde há julgamento há hierarquia. E o desejo dela é por subir na escala emocional de um homem que não entrega sua aprovação de graça. E aqui, meu irmão, é onde você começa a sair da média. Porque quando corpo, voz e olhar estão alinhados, você já não está apenas presente, você está dominando. Mas agora vem o próximo nível, porque mesmo com tudo isso, ainda há algo que define se a conexão vai se aprofundar ou se ela vai embora sem olhar para trás. E é aí que entra o seu comportamento inconsciente, o que seu corpo comunica sem você abrir a boca. Vamos entrar nisso agora. Depois que o olhar estabelece domínio, o que realmente sela a conexão é o comportamento não verbal. Que aqui não estamos falando de gestos superficiais, mas da energia corporal que você carrega, aquilo que o seu corpo comunica antes mesmo de você perceber. Albert Mehrabian já mostrava que mais de 90% da comunicação emocional é não verbal.
Isso quer dizer que uma mulher começa a decidir se você é ou não um homem que ela pode desejar apenas pela forma como você se move, se posiciona e ocupa o espaço. O problema é que a maioria dos caras anda como se pedisse desculpas por existir. Ombros encolhidos, olhar vacilante, gestos nervosos. Tudo isso diz apenas uma coisa: insegurança. O homem que domina o espaço transmite, antes de tudo, controle. Seus gestos são calmos, lentos, precisos. Ele não preenche o silêncio com movimentos desnecessários. Ele respira fundo, anda como se cada passo fosse intencional. E isso, para a mente feminina, grita poder. Jordan Peterson, em seus estudos sobre hierarquias e comportamento humano, destacou como a postura corporal influencia diretamente a forma como somos percebidos e como nos sentimos. Homens com postura ereta, movimentos firmes e expressão neutra são lidos como dominantes. E isso ativa inconscientemente o interesse feminino. Não porque ela quer um macho alfa clichê, mas porque a biologia dela reage a sinais de liderança e autossuficiência. O que poucos entendem é que o corpo fala antes da boca. Se você diz que está confiante, mas sua perna balança, seu gesto é acelerado e sua cabeça se abaixa. Ela sente o conflito, e esse conflito destrói o desejo. Mas quando seu corpo comunica estabilidade emocional, mesmo em silêncio, você já está no controle. Isso não significa ser robótico, mas sim ser intencional. Parar de tentar impressionar e começar a influenciar. E esse tipo de influência é silenciosa. É a influência do homem que não se justifica, que não se explica, que apenas está agindo com firmeza. Nesse momento, ela já está lendo você com atenção. O corpo falou, a voz comandou, o olhar penetrou. Mas falta um último elemento, o que fecha o ciclo, o que transforma a atração em fixação. E esse elemento, meu irmão, não é externo, é interno. É a sua energia emocional, a vibe que você transmite sem dizer nada, mas que ela sente como se fosse um campo magnético. E é nisso que vamos entrar agora. Mas antes de seguirmos, se este vídeo contribuiu em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente. Presença além da média. Eu te agradeço antecipadamente. Você é o além da média. A conexão final entre o homem e a mulher não acontece no olhar, nem na fala, nem na linguagem corporal. Ela acontece em uma camada mais profunda, invisível, mas palpável. Estamos falando da energia emocional que você carrega. É o que os orientais chamariam de presença. Os psicólogos chamam de campo emocional. E o homem comum simplesmente ignora. Mas toda mulher percebe. Porque quando você entra em um ambiente sem dizer nada e o clima muda, isso não é sorte, carisma ou acaso. É energia. E ela é construída, não herdada. Carl Jung afirmava que a psique carrega arquétipos que reconhecem padrões inconscientes. Quando um homem está alinhado consigo mesmo, quando ele não está fragmentado emocionalmente, nem tentando provar valor, ele transmite uma vibração coerente, e isso atrai. Porque mulheres têm um radar extremamente aguçado para perceber inconsistências emocionais. Se o que você diz não bate com o que você sente, ela sente. E se o seu corpo não confirma o que você projeta, ela se afasta. Mas se tudo em você está em harmonia, pensamento, intenção, postura, silêncio, você se torna magnético, literalmente. É por isso que os homens mais desejados nem sempre são os mais bonitos ou mais falantes, são os mais centrados, aqueles que carregam uma paz que intimida, uma calma que atrai, um silêncio que diz, eu sou o centro, você gira em volta. Essa energia não se constrói com frases prontas ou técnicas de sedução baratas. Ela vem da clareza interna, da ausência de carência, da certeza de que você não precisa de aprovação. E isso, paradoxalmente, gera atração, porque a mulher moderna está cercada de homens tentando conquistá-la. Mas quase nunca encontra um homem que não tenta nada, e por isso mesmo domina tudo. No fim, é isso que ela busca. Um homem que não precisa dela, mas que mesmo assim
a escolhe, que não implora, mas que é desejado, que não força a presença, mas que é sentido mesmo no silêncio. E esse homem, meu irmão, começa a nascer quando você entende que a verdadeira sedução não é sobre o que você mostra, é sobre o que você emana. E quando você emana poder, presença e tranquilidade, ela sente. E quando ela sente, a conexão acontece. Se esse vídeo virou uma chave na sua mente, então agora é sua hora de agir. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta "Presença além da média", para mostrar que você faz parte dessa irmandade. Se quer ir além, torne-se membro, tenha seu nome nos créditos e junte-se aos homens que dominam, com inteligência, estratégia e silêncio. Aqui é poder. Aqui é clareza. Aqui é além da média. E é só o começo, meus irmãos.